Olá, amigos, olá, amigas, olá a todos que nos acompanham aqui no Mesa de Debates, o programa Notícias Comentadas, trazendo evidentemente aquela pegada, né? Algumas análises, algumas reiterações do que a gente andou vendo e ouvindo durante a semana. E claro, trazemos aqui para fazer os devidos comentários, as devidas análises, né? Pensar um pouco, refletir um pouco sobre tudo que vem acontecendo. Como costumo dizer, ninguém é dono da verdade, mas nós temos lado, nós temos nossas posições e queremos aqui colocá-las para vocês e, dentro do possível, abrir para uma reflexão genérica. Evidentemente, é de se esperar que falemos aí sobre o coronavírus, né? Sobre a pandemia, mais precisamente. A semana tem trazido muitas questões, eu diria até mesmo que espantosas, né? Para alguns talvez assustadoras com relação ao problema da pandemia da Covid-19, não só no Brasil como no mundo. E claro, vamos falar um pouquinho também de números, né? Como eu havia dito na semana passada, infelizmente não deu outra. Estamos nos aproximando até com um dia de antecedência, perto do que eu previa. Eu calculei que na sexta-feira, dia 30 de abril, nós alcançaríamos a infeliz margem de 400 mil mortos. Na verdade, vamos passar. Só que vamos, inclusive, passar pelo que os números indicam, pelo que a média móvel indica. Não é preciso ser um grande matemático, um grande estatístico, para a gente concluir que, infelizmente, hoje, dia 29 de abril de 2021, esta quinta-feira, nós infelizmente vamos ultrapassar aí a marca dos 400 mil óbitos causados pela Covid-19, isso só no Brasil. Isso uma média aqui só no Brasil. E o país já contabilizou mais de 14 milhões e 500 mil casos da doença. É o total aí devidamente registrado. Outro país que chama a atenção, e é bom deixar bastante claro aqui no noticiário também, temos que falar aí da Índia, né? Um país mega populoso, perde apenas para a China, que dentro do possível vem conseguindo controlar a epidemia em seu solo, né? Em seu território. Porém, a Índia, que chegou a tomar algumas medidas relativamente assertivas em um período e, por uma falsa impressão de segurança, acabou cometendo certos deslizes, né, digamos assim, certos vacilos. Infelizmente, deu para trás e estamos vendo agora uma política bastante complicada para tentar evitar os problemas da transmissão. Ao contrário do que alguns poderiam simplesmente atacar, a Índia de início não houve assim puramente uma negligência, né? Seria um pouco injusto falar isso, ainda mais um país que buscou também correr e desenvolver a sua própria vacina, além de ser também laboratório para vacinas estrangeiras. Porém, justamente por uma falsa sensação de segurança, e que isso também deveria ser bastante observado aqui por nós brasileiros, eles acabaram liberando atividades, liberando rituais, liberando cerimônias que acabou justamente aglomerando a população, ainda numa situação em que o problema não estava controlado e
resumindo a história, nós temos algo em torno de mais de 18 milhões de casos de coronavírus registrados até o momento e 200 mais, aliás, mais de 200 mil mortos no país. Então, na tabelinha aí das mortes, infelizmente a Índia ultrapassou a marca de 200 mil mortos pela Covid-19 no seu território. A questão da Índia, né, também vale considerar que deixa toda uma polêmica no ar por conta de como esse país tem uma relevância e uma importância estratégica, seja nas negociações do BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia e China, e também a própria relação Estados Unidos, Europa e Ásia. Ela acaba sendo um forte, digamos, mecanismo de controle, né? Uma importante área territorial com influência dos Estados Unidos, também relativa influência da Inglaterra, grosso modo dos Estados Unidos, né? Gostemos ou não, é a superpotência ocidental e que acaba sendo ali um paralelo, acaba sendo uma espécie de zona de controle para impedir certos avanços da Rússia, da China, países outrora socialistas, né? A China, apesar de no nome ainda se considerar comunista, ainda na sua simbologia partidária ainda se considerar comunista, socialista, venhamos e convenhamos, passa longe, e nós aqui no canal Mesa de Debates podemos até abrir essa questão mais para frente, entrevistar especialistas aí sobre China, marxismo, socialismo e questionar, afinal de contas, o que é de fato a China, né? Para entendermos melhor por que dentro da seriedade intelectual que a gente busca trazer aqui para o Mesa de Debates, tanto eu quanto meus colegas não simplesmente não consideramos a China comunista, socialista ou qualquer nome que dê a entender essa linha ideológica, né? Digamos assim. Talvez na cabeça deles sejam, mas isso é assunto para uma outra hora. A questão aqui era mais entender por que o mundo, evidentemente, está tão de olho na Índia. E daí a gente vê como a política acabou sendo errônea naquele momento e agora eles estão precisando fazer o possível para correr atrás aí nas devidas contenções, já que não adotaram corretamente as políticas de restrição, ainda mais num país onde você está em estados ou cidades que é comum cidades e estados na casa dos milhões, dezenas de milhões de habitantes, afinal de contas estamos falando de um país com quase 5 vezes a população do Brasil, e detalhe, menor do que o Brasil, então a gente já pode concluir certos problemas por aí. Falando sobre a Covid, vacinação, entre outros assuntos. Falar aqui também sobre a Sputnik V, a famosa vacina russa, a vacina da Rússia, desculpem, que foi rejeitada pela Anvisa nessa semana, pelo que a gente acompanha até o momento, com dentro do que a ciência prega, dentro das análises que a gente considera
terem sido feitas de forma meritocrática e não política por parte da Anvisa, infelizmente a vacina foi recusada porque ela pode causar problemas colaterais um tanto quanto complicados, como a própria infecção do paciente e não a sua imunização. Dentro, para não falarem que apenas nos baseamos no que a esquerda diz ou deixa de dizer, vou trazer aqui para vocês nada mais nada menos do que uma pequena análise do Reinaldo Azevedo, dispensa comentários, né? Para mostrar que não é uma questão de esquerda ou direita aqui, mas uma questão de entender um problema sério com relação à vacina da Rússia, a Sputnik V. Diz aqui o Reinaldo Azevedo. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, negou nesta segunda, por unanimidade, a autorização para a importação da Sputnik V, a vacina russa, um pedido originalmente feito por 10 estados: Bahia, Acre, Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Ceará, Sergipe, Pernambuco e Rondônia. Cumpre destacar que o próprio governo federal encomendou um lote do imunizante. É uma pena, mas as restrições apontadas pela agência são graves e, até onde consegui pesquisar, inéditas no mundo. Ou se está diante de um erro brutal ou de um achado de relevância planetária. Todos querem vacina, reitero, mas não a qualquer preço. As restrições apontadas pela Anvisa, a menos que sejam suficientemente contestadas, são graves. Ao que eu concordo, ao meu ver, com a colocação do Reinaldo Azevedo, porque, bom, claro, evidentemente, não se trata de não querer proteger a população. É justamente para proteger a população que a gente também não pode arriscar aqui trazendo, importando qualquer vacina. Porém, eu acho que a gente está justamente aqui num canal chamado Mesa de Debates para trazer várias questões, várias reflexões a respeito. Pelo que eu venho observado lá fora, aparentemente a Sputnik V não está causando nenhum grande problema, não está causando maiores gravidades nas populações onde ela está sendo aplicada. Não sabemos como pode ser o comportamento dela aqui no Brasil. Por isso que há toda uma questão de testes também, de como uma vacina vai corresponder para cada população, para cada região. Então, isso são análises que a Anvisa precisa fazer. A Sputnik, só para vocês entenderem grosso modo, ela utiliza o chamado adenovírus, né? Uma variação aí do próprio vírus, só que esse pode causar a infecção ao invés de imunizar a pessoa. Ou seja, é o mesmo que você estar contaminando a pessoa com o coronavírus. Literalmente. Não é que você está injetando entre aspas, soro, um líquido que você vai fazer o organismo liberar mecanismos de defesa para aí sim causar a imunização da pessoa. Então, esse é o ponto. Cada vacina tem a sua particularidade e isso entra na discussão complicada agora. E o que o Reinaldo aponta, no caso, é ou a Anvisa, vamos considerar dentro das questões científicas, acabou se atropelando, acabou cometendo algum equívoco, algum erro muito grotesco na sua análise, ou então essa vacina, a Sputnik V, e o mundo todo deveria pelo menos prestar atenção nisso, essa vacina pode ser uma bomba.
Não estou querendo alarmar ninguém, né? Repito, queremos sim a vacinação, mas como foi dito, tem que haver a segurança. E, por favor, esses comentários de por que a Anvisa libera o agrotóxico A, o agrotóxico B, isso a gente abre para uma outra discussão, para um outro momento, mas não vamos agora misturar alhos com bugalhos, misturar vacinas com agrotóxicos. Eu entendo o que é que as pessoas estão querendo dizer com isso, eu entendi qual que é a questão política que estão querendo tratar com isso, mas eu não vejo que o momento está muito propício para essa comparação. Então, podemos discutir tudo isso sim em outros momentos, né, individualmente, mas eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa comparação. Mas, por fim, outra notícia aí que está mexendo o Brasil é a questão da CPI da Covid. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, escolhido para ser o presidente, e, o que está dando bastante dor de cabeça, senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, para ser o relator. Há toda uma questão de falar que a CPI será técnica e não vingativa, como o presidente e relator buscaram defender, mas a bancada pró-governo, a bancada favorável ao presidente Jair Bolsonaro, está tentando de qualquer jeito impedir que o Renan Calheiros seja o relator, já entendendo que ele tem um comprometimento de oposição e que a grande tendência dele será em 2022 a apoiar o ex-presidente Lula ou quem quer que seja da linha do PT na corrida, na disputa eleitoral. Então, juntando isso com diversos outros fatores, fica realmente o imbróglio, mas que por enquanto determinaram que o Renan Calheiros será sim o relator e caberá a ele então fazer aí os devidos trabalhos. Pelo que eu acompanhei até o momento, realmente não há nada assim que o impeça de ser ou não o relator dessa questão. Se a gente for ficar analisando processos no STF, acusações, o crime que cometeu ou deixou de cometer, primeiro que não era mal era para a gente ter um Congresso funcionando nesse país. Já começa por aí. Mas passando isso, a CPI também tem vários outras personas, outras figuras aí, no mínimo estranhas, mas querem focar no Renan Calheiros por uma questão evidentemente política. Não dá para não dizer que não é política. E se me permite dizer, seja para defender ou para atacar esse ou aquele lado, a gente sabe que a questão política estará evidentemente presente. Isso, os prós e os contras que me desculpem, mas é um fato mais do que nítido. Queria até citar algumas frases aqui que eu achei interessantes do próprio senador Renan Calheiros, né? Quando se enverga, a morte é certa. E os crimes contra a humanidade não prescrevem e são transnacionais, alegando aí a importância da CPI, até como forma do mundo ver que se há alguma seriedade no Brasil, talvez a CPI que investigue não só o governo federal, mas os erros generalizados do poder público Brasil afora, será extremamente necessário para punir aqueles que devam ser punidos
e se assim podemos dizer, claro que estou falando de uma forma extremamente otimista, dar alguma sensação de justiça para tantas famílias enlutadas. Ainda mais hoje que, como já dissemos no começo, estamos aí logo logo ultrapassando mais uma triste marca, desta vez de 400 mil mortos só no Brasil pela Covid-19. Seguindo então, agradecendo aqui pela sua participação, pela sua audiência de sempre, né? Compartilhem aqui o nosso canal, curtam, se inscrevam, indiquem aí para os amigos, para as amigas, para o pai, a mãe, todos. Bota aí o link, manda no WhatsApp, manda no seu Instagram, no Facebook, ajuda a gente aí a crescer e tá trazendo o debate e o bom debate aqui para todos vocês. Estamos evidentemente nessa pegada do coronavírus, da pandemia, mas o canal daqui para frente sempre com a ótica de trabalhar a política lato sensus e o que está acontecendo no Brasil e no mundo com uma ótica progressista, com uma ótica ideologicamente alinhada à esquerda. Mas isso não significa não buscar se informar, né, também de outros meios. Mas é isso, minha gente. Vamos tocando aqui o barco. Aconselho vocês a assistirem nesta semana. Claro, assistam todas as entrevistas que vocês puderem, mas se posso indicar aqui algumas em especial, até por conta da questão dos professores. Assistam a entrevista que o Guilherme realizou com a Thaís Santos sobre a reabertura das escolas e a entrevista minha para o nosso Mete Bronca com o Lucas Calu, professor de São Paulo capital, também abordando a situação das escolas e dos professores com a comunidade escolar de uma forma geral. Estão bastante interessantes. Vamos tocando o barco aí, então. Um abraço a todos, muito obrigado. Encerrando aqui mais um Notícias comentadas pelo canal Mesa de Debates.